Glória ao Senhor. Vamos adorar o nome dele. Esse Deus que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Vem, Senhor. Vem, o Senhor, minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, uma oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Oh, bendito seja o Senhor. Que o desejo de estar perto de Ti e diante de Ti seja uma realidade na nossa vida todos os dias. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Nós apresentamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Faça isso também na sua casa. Entregue a sua vida a Jesus. Aleluia. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Cante a Ele. Uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida. Quero minha vida A te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Jesus. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada
dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia, E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o Senhor para sempre. Digno, digno, digno. Aleluia! Que o meu e o seu desejo, irmãos, possa ser o estar diante dele para a glória dele. Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Esse Deus que tem cuidado de nós. Que eu e você possamos descansar nele. Pois se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voaremos. Aleluia. Aleluia. cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também Descansarei, pois sei que és Deus, o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora das tribulações. Cobre-me. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti. Sabes bem, em Cristo firme estou. Se o trovão, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as asas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Bendito seja o nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Mateus capítulo 6. Eu quero ler o verso 1 e nós vamos conversar até o verso 18, tá bom? Antes de começar a ministrar, irmãos, eu queria dizer uma coisa para os irmãos, especialmente os irmãos que são membros da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui em Catalão, e que estão acostumados a devolver os dízimos e trazer suas ofertas ao altar do Senhor. Nós temos algumas demandas e se você deseja fazer assim, você pode procurar o pastor ou pode procurar a tesoureira da igreja para então devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta, tá bom? Desde já eu quero pedir para que o Senhor abençoe a sua vida. A gente está aí lutando contra uma pandemia, mas a gente sabe que quando essa pandemia passar, nós teremos outra luta, que será uma luta econômica. E antes de ministrar a palavra, eu quero orar por todos vocês que estão nos ouvindo agora ou que irão nos ouvir depois, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê graça, para que a gente consiga lidar bem com essa situação que está para vir sobre a nação, né, que é essa questão econômica também. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento em que pudemos cantar ao Senhor, te agradecer pelo instrumento das redes sociais, mas te agradecer também pelos irmãos e irmãs que têm sido instrumentos de Deus para a gente conseguir estrutura para fazer estas coisas, Pai.
A minha oração é para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes da IPR em Catalão. Mas a minha oração é para que o Senhor também esteja movendo com misericórdia sobre a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu oro por saúde, mas eu oro também para que o Senhor ajude, Pai, esse irmão, essa irmã, na manutenção do seu serviço, do seu emprego, que o Senhor possa sustentá-lo de modo honroso, em nome de Jesus. Pai, que o teu filho, a tua filha, essa pessoa que nos assiste, possa ser agraciado pelo Senhor, possa receber a bênção do Senhor, possa receber o cuidado do Senhor sobre todas as áreas da vida, especialmente na área da saúde e na área econômica, em nome de Jesus. Agora nós queremos pedir a sua graça para falar sobre a sua palavra, que ela possa vir de fato de encontro às nossas necessidades, em nome de Jesus. E que enquanto eu falo, o teu Espírito possa ir movendo, Pai, sobre o coração das pessoas que nos ouvem ou nos assistem, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 6, verso 1. Eu vou ler o verso 1, mas nós vamos conversar sobre algumas coisas que estão do verso 1 ao verso 18. Sobre a ostentação, é o título do texto. E o texto em si diz o seguinte, Mateus capítulo 6, o versículo 1. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Vou ler de novo. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Amém? Meus irmãos, nós temos vivido um momento bastante difícil. Já há um tempo na nossa nação, e é uma situação que o mundo tem vivido. E a igreja é uma representação de Cristo na terra. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. A gente sabe que o tempo em que Cristo esteve aqui de forma plena, física, ele assistiu especialmente comunidades ou pessoas que estavam atravessando um tempo de crise. Ele foi um instrumento de Deus na vida de pessoas que passavam por situações difíceis. E ele moveu em todas as situações. Ele curou enfermos, ele libertou oprimidos e ele também alimentou pessoas que estavam com fome. Entende? Então, Jesus foi um instrumento de Deus na vida de pessoas que estavam passando por situações de crise. E a igreja hoje é uma representação de Cristo. Entende? Logo, eu entendo que a igreja, enquanto corpo de Cristo, deve ser um instrumento de Deus sobre a vida de pessoas que estão atravessando todo e qualquer tipo de crise. Se Jesus fez isso, nós temos que fazer também. Se Jesus foi um instrumento de Deus na vida de pessoas que estavam passando por crise, a igreja precisa ser um instrumento de Deus, enquanto corpo de Cristo, especialmente nesse tempo em que muitas pessoas estão passando por tantas situações. E a igreja, ela é esse instrumento através de ações, de movimentos, de atitudes. A igreja deve se manifestar não apenas no ponto de vista do discurso, mas no ponto de vista da prática também. E quando eu olho para o capítulo 6 de Mateus, eu vejo pelo menos 3 ações necessárias da igreja para um tempo de crise.
São pelo menos 3 movimentos, 3 atitudes, 3 performances que a igreja precisa ter para ajudar as pessoas que estão atravessando momentos difíceis. O capítulo 6 de Mateus, que é o texto que nós acabamos de ler, é muito interessante. Do verso 1 ao verso 18, ele vai falar de pelo menos 3 coisas que, se fizermos de modo correto, teremos inclusive recompensa do Pai. Verso 2 ao verso 4 de Mateus capítulo 6, queria que você olhasse na sua Bíblia em casa, você vai ver Jesus falando sobre a esmola, ok? No verso 5 ao verso 6, nós vemos Jesus falando sobre a oração. E do verso 16 ao verso 18, nós vemos Jesus falando sobre o jejum. Então Jesus fala de esmola, Jesus fala de oração e Jesus fala de jejum. E uma frase se repete pelo menos 3 vezes do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 6 de Mateus, que foi o texto que lemos. E a frase é essa: teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Isso está no final do versículo 4, isso está no final do versículo 6, e isso está no final do versículo 18, a mesma frase. E o teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. O termo grego usado por Mateus, traduzido para nós como recompensa, tem a ver com coisas prometidas sob juramento. A palavra recompensa tem a ver com o cumprimento de promessas que o Senhor fez, entende? E uma das maiores promessas de Jesus para nós é a do Emanuel, o Deus conosco, o Deus do nosso lado, o que certamente nos garante cuidado ante tantos desafios que se opõem sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo onde essas 3 situações faladas por Jesus, a esmola, a oração e o jejum, precisam ser praticadas. A esmola, que eu gostaria de chamar de contribuição, né, ou de exercício da misericórdia, como nós vamos ver mais para frente, para com aqueles que têm necessidades. A oração, que tem a ver com um vínculo com Deus, mas tem a ver também com uma intercessão. Então, no exercício da misericórdia, ou na esmola, o outro é o nosso alvo, e na intercessão, o outro também é o nosso alvo. E ele fala ainda do jejum, que é um exercício espiritual que foi muito usado por vezes por Israel e que atraiu, por assim dizer, o favor de Deus para o seu povo. Os jejuns que nós vemos na Bíblia é sempre um jejum onde o outro é posto em questão, onde o outro é alvo do benefício do jejum. Ok? Então, nós percebemos essas 3 situações que Jesus coloca sendo apresentadas como um comportamento necessário para a igreja, inclusive no tempo de crise, no tempo que nós estamos vivendo. E nós podemos chamar essas coisas de meios de graça. E por meio de graça, o Catecismo de Westminster, que é um documento teológico que direciona a teologia de grande parte das igrejas reformadas, diz que meio de graça o Catecismo de Westminster define a expressão meio de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação ou de sua morte. Vou repetir. O Catecismo de Westminster define a expressão meio de graça como
os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação ou de sua morte. E uma das coisas que Cristo entrega para a igreja, ou promete para a igreja, nesse sentido, após a sua morte, a sua ascensão e ressurreição, é justamente a autoridade. Então a igreja, através dos meios de graça, se apropria de alguns benefícios que Cristo compartilha com a sua igreja, mediante a sua morte e ressurreição. E não apenas a autoridade, mas o cuidado, por assim dizer. Ainda por meio de graças, nós temos a leitura da palavra de Deus, que nos revela a Deus e a sua vontade. Nós temos a adoração, que nos leva para mais perto do Senhor. Nós temos a Santa Ceia do Senhor, que é um meio de graça também, onde nós somos permitidos a uma comunhão extrema com Ele. Para além disso, nós temos a esmola, a oração e o jejum. E eu gostaria de falar mais sobre essas três coisas. Entende? Então, para resumir um pouco daquilo que nós falamos até aqui, Cristo, enquanto esteve na terra, Ele se posicionou como interventor nas demandas ou nas crises humanas, ok? E agora, depois que Ele se torna assunto aos céus, a igreja em corpo de Cristo deve assumir essa postura de interventor, ok? E aí, o texto que nós lemos, de Mateus capítulo 6, nós temos essas três atitudes que a gente entende ser necessária para a igreja nos dias de hoje, especialmente nos tempos de crise. E aí, nós vamos falar sobre cada uma delas brevemente. A primeira é aquilo que está no capítulo 6, no versículo 2, de novo, de Mateus, a esmola. E aí o termo que Mateus usa, o termo grego, elemouzune, que é traduzido por nós como esmola, segundo o dicionarista Strong, significa o exercício da misericórdia ou da piedade. Em algumas versões dizem, quando você exercer a piedade para com os necessitados, entende? Então, isso é evidente, o exercício da piedade ou da compaixão é evidente no dar esmola, ou no fazer caridade, ou no ser compassivo, ou no sentir a dor do outro. Essa é uma das coisas que Jesus fala. A outra coisa que ele fala, no versículo 5 ao versículo 6, é a oração propriamente dita. E eu repito, que tem a ver com o vínculo com Deus, mas tem a ver com a intercessão. E a terceira é o jejum, que significa abster-se de comida e bebida como exercício religioso. O termo aqui não está falando de dieta. Jejum não é só se abster de alimento. Jejum é se abster de alimento com um propósito. E eu repito, isso reflete ou revela um vínculo com Deus muito usado pela comunidade no contexto dos hebreus e também no contexto de Jesus. Quando a gente une algumas coisas, nós chamamos de exercícios espirituais, nós damos o nome à consagração, que é a união, o ajuntamento da adoração, do jejum e da oração. Quando essas três coisas estão postas juntas, o exercício da piedade, o jejum, a oração, e nós podemos somar a essas três coisas a oração também, essas três coisas acabam se tornando recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja a bênção. Uma igreja ativa, que exercita a piedade, que ora e que jejua, ela acaba atraindo para si a bênção. Porque o versículo 18, na última parte, diz que o Pai que vê todas essas ações em secreto, acaba recompensando aquele que tem tal postura. E aí, meu irmão, parece então que qualquer tipo de
exercício de piedade ou esmola, como diz o texto, ou qualquer tipo de oração, ou qualquer tipo de jejum é interessante. Mas há uma contrapartida clara no texto. A contrapartida, ou o que nos impede a bênção de Deus, é quando nós fazemos quaisquer dessas coisas com outros fins que não a glória de Deus. A contrapartida, ou aquilo que nos impede a bênção de Deus, é quando fazemos essas coisas com outros fins que não a glória de Deus. Quando fazemos por glória humana, quando fazemos pensando em nós mesmos. Versículo 1 diz que quando nós fazemos assim, nós não teremos recompensa do nosso Pai que está no céu. Olha o que diz o versículo 1: cuidado para não praticar essas coisas diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Entende? Se for para dar esmola, ou para exercer misericórdia, ou para ajudar alguém. Versículo 3, versículo 4. Não façais tocar trombetas diante de ti. Entende? Olha o que diz o versículo de número 3. Quando deres esmola, versículo 2, assim quando deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti. A exemplo dos hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, exerça misericórdia em secreto, meu irmão. É isso que o texto está dizendo para nós. Nós estamos diante de um tempo em que muitas pessoas vão precisar do exercício da misericórdia por parte da igreja. São pessoas que precisam de uma palavra, são pessoas que precisam de atenção, mas são pessoas que precisam de uma ajuda econômica também. São pessoas que precisam de uma ajuda para comprar o gás, para pagar uma conta, para inteirar para o aluguel. E aí, meu irmão, há uma orientação de Jesus para que a igreja faça isso para a glória de Deus. Eu tenho visto algumas postagens, por exemplo, acerca da Igreja Universal, de quem muitas vezes falamos tão mal, mas talvez seja a instituição que mais está exercendo misericórdia nesses dias. Então, louvado seja Deus por essa igreja. Mas eu e você temos que nos posicionar nesse sentido também. Nós temos Deus no nosso coração, nós somos a representação de Cristo. Então nós devemos ser instrumentos de Deus para que as pessoas sejam alcançadas pelo cuidado do Senhor a partir da prática da piedade e da misericórdia. Agora o texto está dizendo que essa prática não pode ter visibilidade humana. Essa prática não pode ser uma ação que, em sendo posta em prática, gera expectativa de recompensa ou de reconhecimento. Não. As pessoas não precisam saber aquilo que você está doando ou aquilo que você está fazendo. Porque se as pessoas ficarem sabendo, ou se houver uma necessidade no seu coração de que essas pessoas saibam, o texto diz que a recompensa será meramente humana. Mas, se o exercício da piedade, da misericórdia, se a nossa doação, e eu não estou falando de doar para a igreja, eu estou falando de você assistir o seu próximo necessitado. Se isso é feito em secreto, o texto diz que o Pai que vem em secreto te recompensará, versículo 4. O exercício da piedade ou a esmola, ok? Mas não só isso, nós já falamos também sobre a oração. Nós devemos orar muito. Jesus orou por seus discípulos, Jesus orou por pessoas que tinham demandas, Jesus orou por pessoas que tinham toda a sorte de problemas. Enquanto representação de Cristo aqui, nós temos que orar
nós devemos ser intercessores das nações. Mas as pessoas não precisam ter conhecimento disso. As pessoas não precisam saber que você está orando. Versículo 5: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, e que inclusive conhece a sua necessidade, te recompensará. As pessoas não precisam saber que nós estamos orando, irmãos. Nós temos de orar. Ninguém precisa pedir para me orar por alguém. Se eu sei que alguém está passando por uma situação difícil, se enquanto igreja eu tenho percebido que o mundo está um caos, a minha postura natural é de entrar em um ambiente secreto, ou de chamar Deus para um particular e começar a falar com Ele. E aí esses dias eu estava olhando nas redes sociais, orando pelo Brasil, orando pelo Brasil, orando pelo Brasil. E o texto diz, irmão, que quando nós orarmos, nós temos que entrar no nosso quarto e orar em secreto. Ninguém precisa saber. Porque quem faz essa manifestação, quem quer visibilidade da sua postura de oração, acaba sendo recompensado pelos homens. Entende? Há pessoas orando por você que você nem sabe. E por causa da oração dessas pessoas, Deus vai abençoar a sua vida. Mas não só a sua vida, a vida dessa pessoa será abençoada pelo Senhor. Então, exercite a piedade, mas ore, seja um intercessor, coloque a sua vida, apresente-se diante do Senhor e coloque a vida das pessoas, apresente a nação diante de Deus. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, ninguém precisa saber se você está orando ou não. Não, ninguém precisa ver a sua selfie orando, não. O Pai que vem em secreto, Ele contempla a oração dos santos. E a oração de um santo, de um justo, tem muito efeito. A outra coisa, a terceira coisa que nós já falamos aqui é o jejum. Perceba que tudo isso está no capítulo 6, no bloco de 1 a 18. Ele fala no versículo 1 sobre a prática de boas obras com uma visibilidade para Deus e não para os homens. E aí depois ele vem e particulariza isso, falando sobre o exercício da piedade ou as esmolas, sobre a oração e sobre o jejum. Sim, jejue, meu irmão. Jejue hoje, mas não apenas hoje. Use esse meio de graça para que o favor de Deus venha sobre as nações. Amém? Meu irmão, quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, especialmente o contexto de Esther, quando a nação dos hebreus estava correndo o risco de ser dizimada, o que aconteceu? Esther, a rainha, proclamou um jejum em toda a comunidade. E Deus se agradou daquilo, irmãos. Então, jejum não tem a ver com barganha. Jejum não tem a ver com troca, eu jejuo e Deus faz, não. Quando nós jejuamos, nós nos colocamos totalmente na dependência do Senhor. Nós estamos dizendo para Ele, Deus, não depende de nós, depende de Ti. Isso sou eu, esse sou eu, isso é o que nós somos, incapazes, sem condição alguma de fazer algo, de fazer qualquer coisa. E nós estamos aqui nos humilhando. O jejum também é uma forma de humilhação. E não existe apenas jejum, irmãos. Jejum é seguido de oração e de adoração e de leitura da palavra. Quando você separa um tempo para jejuar, você se desliga do mundo. Não é só você deixar de comer, não é só você deixar de beber. Você se desliga do mundo e se vincula com Deus. Você vai gastar tempo com o Senhor. Você vai se colocar diante dEle. O jejum é uma grande expressão de intimidade com o Pai. E aí, a premissa para o jejum é a mesma premissa para a esmola e para a oração. Olha o que diz o versículo 16.
Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça, lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, porém a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Ninguém precisa saber que você está jejuando, meu irmão. Não precisa fazer cara de triste, cara de acabado. Eu estou jejuando, não, meu irmão. Porque nós jejuamos para um vínculo com o Senhor. Jejuamos para pedir socorro ao Senhor. Entende, irmãos? E o Senhor que vem em secreto, e a sinceridade do nosso propósito, Ele nos recompensa. Ou Ele responde, ou Ele confirma aquilo que é necessidade do nosso coração. Lembrando aí que lá no versículo de número 8, diz que o Pai conhece o que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos. Se você está orando e jejuando, se você está diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele recebe a sua consagração e em contemplando, percebe sua necessidade e aquilo que você tem colocado diante dele e responde a você com respostas favoráveis. Então eu quero concluir dizendo que temos um Deus ativo e operante. E esse Deus ativo é representado pela igreja, irmãos. Amém? Nós temos esse Deus ativo e operante que tem o prazer em atender o clamor do seu povo. Tem prazer em abençoar a gente. Está interessado em livrar as nações desse mal. Mas esse Deus não divide a sua glória com ninguém, meu irmão. Esse Deus não divide sua glória com ninguém. Em secreto, para a glória de Deus, vamos exercer misericórdia, vamos interceder, vamos jejuar para a glória de Deus. Vamos fazer aquilo que Cristo faria se tivesse nosso lugar, irmãos. Vamos tomar postura de igreja, de corpo de Cristo mesmo. Vamos sair da área do discurso, da briga, da militância e vamos para a prática, para a vida na vida, para corpo no corpo, meu irmão. É tempo da igreja ser igreja de verdade. É tempo de sermos o corpo de Cristo de verdade, irmãos. Deus conta comigo. Deus conta contigo. Você que é a igreja. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa da igreja. Exerça misericórdia. Seja um intercessor. E jejue não apenas quando houver um movimento nacional de jejum. Mas jejue sempre que você entender que há necessidade de Deus intervir sobre as nações. E você que está nos assistindo e que talvez esteja passando por situações difíceis, esteja com medo da enfermidade, medo da crise econômica te pegar, você que está passando por uma situação muito difícil dentro da sua casa, você que está enfrentando um problema de saúde que não tem nada a ver com a Covid, mas tem perturbado, tirado você da sua zona de conforto também, saiba que nós somos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo na face da terra. E como corpo de Cristo, nós estamos dispostos a abençoar você. Nós estamos dispostos a abençoar você. Como igreja, eu quero dizer, conte conosco. Conte com a igreja do lado da sua casa. Conte com a igreja que existe no seu bairro. Se há uma igreja verdadeira lá, pode ir lá compartilhar a sua demanda, que essa igreja estará disposta a ser instrumento de Deus
na sua vida para a glória dele. Amém? E mais uma vez, irmãos e irmãs, exerça misericórdia, dê esmola, ore, faça jejuns, mas ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas. Apenas o Pai que vem em secreto. Eu quero orar por você, nós vamos cantar uma canção. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que nos assiste nesse momento. E queremos pedir, primeiro, que o cuidado de Deus alcance essa pessoa, onde ela estiver, Pai. Independente de qual seja a sua necessidade, nós cremos que Tu, ó Deus, tem poder para mover sobre a vida dessa pessoa. Independente de qual for a sua situação, eu oro para que o Senhor se manifeste através de pessoas, através dos Teus filhos, para que essa pessoa que está passando por situações difíceis seja visitada pelo Seu cuidado em nome de Jesus. Mas eu oro também nessa noite, Pai, para que o Senhor possa nos despertar como igreja, a fim de que venhamos sair, ó Deus, do campo do discurso, das falácias, das filosofias, que possamos sair dessa vida virtual pela qual a igreja está se enveredando e virmos para a prática, para a vida na vida, Pai. Que possamos ser um instrumento do Senhor, a fim de que todo e qualquer tipo de necessitado seja assistido por Ti. Desperta-nos, em nome de Jesus, e que tudo o que formos fazer, Pai, tenha como fim, única e exclusivamente, a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Apesar de nós, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pés, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Ele me ama e seu amor é tão grande.
braços abertos pra mim. Ele te ama. Ele te ama. Oh, aleluia. Obrigado pelo seu amor sobre nós, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Ele me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele me ama e Ele está sempre de braços abertos, sempre, sempre, sempre. Deus, Me ama. Ele me ama e seu amor é tão Grande, incondicional. Deus me ama. e Ele está sempre de braços. Abertos pra mim. Deus está de braços abertos para você, meu irmão e minha irmã. Você não está sozinho. Você não vai morrer nessa situação. Deus irá te dar livramento. Deus vai cuidar de você. Recorra a Ele. Como diz a palavra, entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Confie no amor de Deus. Confie no amor do Pai. Aleluia. Confie no amor de Jesus. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Muito bom estar diante de Ti, na sua casa. Muito bom estar junto com os meus irmãos, mesmo distantes. Mas a minha oração nessa noite é para que o Senhor possa mover, para que o quanto antes possamos estar juntos, sendo igreja, não só, Deus, na estrutura, mas sendo igreja também no cuidado um para com o outro, em nome de Jesus. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa gerar esperança no coração desse homem, dessa mulher, dessa mãe, desse pai que está aflito, com medo, ó Deus, daquilo que pode vir. Que o Senhor possa gerar esperança no coração dele, de que o Senhor é um Deus bom, zeloso e que cuida, Pai, e cuida bem. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada, uma semana com boas notícias, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com você
e com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Vamos cantar mais uma canção aqui? Para encerrar. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez. Aleluia. Dá lugar à fé, capaz de me levar A paz que excede todo entendimento. quem vê de fora não Entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei, eu creio, vai ser perfeito, como tudo o que Ele faz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Tem cafezinho do Felipe. Pois é, irmãos, tem um cafezinho do Felipe aqui agora, né? Queria que você tomasse ele, mas eu quero desafiar você, assim que acabar esse negócio tudo, vir adorar o Senhor e tomar o café do Felipe. Aparece aí, Felipe, para o povo ver quem é o Felipe. Vem cá, Felipe. Aí, ó, esse aí é o Felipe. Ele é o obreiro, o sonoplastista, o cameraman, o cafezeiro, o zelador, né? Ele é o pastor, o pastor faz tudo, amém? Mas é uma bênção. Deus abençoe Felipe, Wesley, a Marcele, que está com a gente, né? Na organização desse culto. E se você quiser aparecer realmente no domingo aqui, não vem todo mundo não. Mas quando a gente estiver fazendo, enquanto estiver fazendo as lives, você vir aqui, ficar 2 metros de distância para tomar um café, não tem problema não. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada em nome de Jesus. Tá bom? Pode encerrar aí, Felipe.